pouca gente sabe, mas o interior paulista guarda uma história surpreendente, envolvendo um suposto objeto voador não identificado. Tudo aconteceu em Lins, a 100 quilômetros de Bauru. Para contar essa história, precisamos voltar no tempo, precisamente o ano de 68. Eram os anos de chumbo. O Brasil vivia sob o regime de uma ditadura militar. Naquela época, falar abertamente sobre qualquer assunto polêmico poderia, no mínimo, custar a liberdade, pois foi neste contexto que Maria Sintra dos Santos decidiu contar em detalhes toda a experiência aterrorizante que viveu na madrugada do dia 25 de agosto de 1968, dentro deste hospital. Ela era funcionária deste hospital, um gigantesco complexo que atende pacientes psiquiátricos. Ela diz ter sido testemunha de algo jamais relatado no Brasil até então. Numa entrevista a um radialista da cidade, Maria contou como acordou em plena madrugada por um barulho estranho. Eu estava dormindo, quando eu acordei com um barulho, que nem uma embreagem. Abri a janela, quando abri a janela, vi uma mulher lá embaixo. Peguei e disse para ela, espera um pouquinho que eu já vou aí, abrir a porta. Levantei, abri a porta, quando abri a porta tinha uma mulher com altura média, clara, pegou e eu dei a garrafa para ela, eu segui o bebedouro. Seguimos o corredor, abri a porta e entreguei a garrafa para ela, ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaúra, embaúra. Depois de oferecer a garrafa com água, a mulher resolveu ir embora. Foram poucos minutos de um contato inesquecível. Foi quando ela descobriu que não era algo deste mundo. Ela veio de pegar e ir para o caminho, ela entrou no canteiro. Quando ela entrou no canteiro, tinha um aparelho alto dessa altura assim. Ela entrou com a maior facilidade. Entrou o mesmo barulho que fez para descer, fez para subir. Subiu. Que escureceu tudo, apagou toda a luz, fiquei no escuro, ficou só aquele cartão iluminando. Daí eu gritei bastante, teve gente que ouviu, mas como é lugar de fazer internação, pensou que era internação que estava fazendo. Maria Sintra descreveu como era o objeto voador, que brilhava e tinha formato de um sino. Dentro do aparelho tinha outra pessoa, com uma luz cor de alpaca, a luz do aparelho era cor de alpaca, e tinha outra pessoa. Que eu vi quando virou a mão, subiu. Tinha outra pessoa, mas não sei se é homem ou se é mulher. E tinha. Sino, um sinão. Você já viu o sino? Desse sinão de ferro? Era o formato desse sinão. A história marcante caiu no colo dos militares. Naquela época, a cidade de Lins já era sede de um grande quartel do Exército Brasileiro. E logo, eles trataram de entrevistar a funcionária do hospital. E não foi só isso. Oficiais da Força Aérea Brasileira abriram uma investigação formal para relatar ao alto comando tudo o que ela tinha visto e presenciado. Os documentos que o jornalismo da Record TV Paulista teve acesso são do Arquivo Nacional e foram abertos só agora, depois de quase 50 anos. Muitos estão apagados parcialmente, mas mostram o relato de Maria Sintra aos militares. No documento, ela conta em detalhes a experiência. A mulher chegou a fazer um desenho de como era a suposta nave. Fotos dos militares mostram a janela de onde ela teria visto. E o mais surpreendente, a mulher indicou no chão o local exato do pouso. E olha só que pena. Nós bem que tentamos entrar no hospital para saber se, até hoje, ainda existem especulações em torno do assunto. Mas a direção não retornou aos nossos pedidos. Infelizmente, nós não vamos saber se, atrás desses portões, ainda existem outros mistérios. Verdade, mentira, alucinação. O relatório dos militares é inconclusivo. Hoje o caso Maria Sintra está arquivado. A personagem principal dessa história morreu anos atrás e levou consigo algo que muita gente não teve o privilégio. Uma experiência incrível e rodeada de mistérios.
Nós estamos aqui na cidade de Lins, na residência de Dona Maria José Cinta dos Santos. Essa senhora, alguns anos atrás, no local em que trabalhava, num hospital da cidade de Lins, ela teve um contato imediato de 3º grau. Contato esse muito importante e que nós transcreveremos a partir de agora aos ouvintes. Boa tarde, Dona Maria. Boa tarde. Dona Maria, por gentileza, só poderia nos narrar o que foi que houve com a senhora alguns anos atrás? Eu estava dormindo, quando eu acordei com um barulho, que nem uma embreagem. Abri a janela, quando abri a janela, vi uma mulher lá embaixo. Peguei e disse para ela, espera um pouquinho que eu já vou aí, abrir a porta. Levantei, abri a porta, quando abri a porta tinha uma mulher com altura média, clara e os olhos verdes, e pegou e eu dei a garrafa para ela, eu segui o bebedor. Enchi a garrafa, enchi a garrafa outra vez para ela. Ela tirou uma canequinha assim, tirou a água e ainda tomou. Entreguei a garrafa para ela, falei, a água é boa. E do lado assim tinha um carro do administrador, do outro lado do médico plantão. Então eu disse para ela, esse aqui é o carro do administrador e esse do médico plantão. Foram falar para mim. Seguimos o corredor, abri a porta e entreguei a garrafa para ela. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaúra, e seguiu o caminho. Quando ela seguiu o caminho, se ela tivesse pro caminho certo, eu não tinha visto nada. Ela veio de pegar e ir pro caminho, ela entrou no canteiro. Quando ela entrou no canteiro, tinha um aparelho alto dessa altura assim. Ela entrou com a maior facilidade. Entrou, o mesmo barulho que fez para descer, fez para subir. Subiu, que escureceu tudo, apagou toda a luz, fiquei no escuro, ficou só aquele pratão iluminando. Daí eu gritei bastante, teve gente que ouviu. Mas como é lugar de fazer internação, pensou que era internação que estava fazendo. Daí eu cheguei e fui lá no quarto do administrador que morava ali também, bati e contei para a Luz o que está acontecendo. Daí eles começaram a rir, eu falei, então já teve bom, agora não está mais bom para mim, eu vou me embora, não fico mais aqui. E fiquei o dia inteiro suando e fazendo xixi, que eu fiquei doente desse jeito, fiquei o dia inteiro. Daí o administrador falou, esse negócio não está certo, ela no meio, quem sabe tá louco. Eu falei, não tô louca não tô louca e não tô mentindo, fiquei bravo. Daí veio gente do exército, viu o cintar meu, dela que estava ali, veio tudo, daí tudo socorreu. Quando foi ali a pouco, o Josué pegou e telefonou para mim. Eu peguei e contei para ele sem minha ordem, pegou e publicou sem minha ordem. Quando é daí, no outro dia, tava aquele barulhão, tudo aquela gentarada fazendo caçoada de mim, tudo me deixaram, não fiquei louca porque não tem intenção de louco, na minha família não tem louco nenhum. Mas judiaram bastante de mim. E Dona Maria José, por favor, qual a idade da senhora atualmente? Agora eu estou com 62 anos. E na época só tinha quantos anos? Quantos anos faz isso? Estava com 56 anos. Foi então em que ano que aconteceu isso? 1978? É. Então veja bem, a senhora estava no hospital porque a senhora... Eu morava em hospital. Era residente em hospital. E que horas mais ou menos aconteceu isso? Era de madrugada, porque logo... 3 horas da madrugada, porque logo clareou o dia. 3 horas da madrugada. A senhora ouviu então o ruído lá fora, foi isso? Eu ouvi o ruído, que nem uma embreagem de um carro, quando faz assim. Depois fez o mesmo modo para subir. E a porta estava aberta? Não, a porta estava fechada, porque é sobrado, eu para a janela, eu puxei a persiana e vi a mulher lá, falei, só espera aí que eu vou abrir a porta. Ah, então quer dizer, a senhora estava lá dentro do prédio do hospital. A senhora ouviu aquele ruído e... Perto da porta perto da janela do meu quarto, que ficou o canteiro assim. Daí eu fui lá, abri a porta, a mulher entrou, deu a garrafa, falei, é água que ela quer. Eu que pensei que ela não pediu água. Fui com ela no bebedouro, enchi a garrafa com água, já tirou uma canequinha assim, e bebeu,
Tudo que eu falava para ela fazia não respondia. E essa mulher, como que ela era assim, aparentemente? Ela tava com um guarda-pó, um lenço amarrado assim, um guarda-pó, lenço amarrado assim, aqueles olhão verde, um olho verde e... Com licença. Esse ruído que nós estamos ouvindo é que está chovendo demais aqui no momento, então pedimos desculpas pelo barulho que está fazendo ao fundo, que é uma tempestade que está caindo no momento. Daí eu peguei e vi aquele ruído e falei, uma carona pra mim. Daí, quando eu estava falando, eu dei a caneca pra ela, bebeu água, ela tirou a caneca, tomou água. Daí ela pegou, seguiu o caminho que tinha que seguir. Em vez de ir pro caminho, ela entrou no canteiro. Quando ela entrou no canteiro, daí que me despertou. Ela entrou, o mesmo barulho que vai para descer, vai para subir. Foi embora. E quando a senhora abriu a porta, ela não falou palavra nenhuma, né? Nenhuma. Não disse nada. E quando a senhora perguntava algo para ela simplesmente fazia o quê? Só fazia Então ela estava evitando que a senhora percebesse que ela não era uma mulher aqui da terra? Não sei como é que é. Isso eu não sei se é. É só fazer E quando foi embora, despediu, bateu assim no meu embaúra e foi embora. Embaúra? É. Então seria o quê? Seria talvez um... Que logo, né? Falou que logo, pegou na minha mão, bateu e despediu de mim. Embaúra, então significava um adeus, um até logo? É. E a senhora, dona Maria, a senhora observou se tinha mais alguém com ela? Dentro do aparelho tinha outra pessoa, uma luz cor de apaca, a luz do aparelho é a cor de apaca. Tinha outra pessoa, que eu vi quando virou a mão assim e subiu. Tinha outra pessoa, mas não sei se é homem ou se é mulher. Que tinha. E qual era o tamanho mais ou menos do disco que a senhora viu? Era um pratão enorme, De que tamanho mais ou menos? A altura era assim. 1 metro de altura? 1 metro assim, de altura e embaixo um pratão. Mas ele estava assim, encostado no solo ou estava assim no alto, no ar? Então assim, tinha uma coisinha assim para subir, estava assim, encostado, ela entrou e foi embora. E a altura do disco, como é que era assim, no todo? Um sinão. Você já viu o sino? Desse sinão de ferro? Era o formato desse sinão. Sinão aperona. Igual um sino, mais ou menos, né? É. Mas tinha quantos metros de altura? 1 metro? Isso eu não reparei. Ele era assim. Mas tão pequeno, apenas com 1 metro de altura, dava para entrar uma pessoa lá dentro? Dava, tinha uma escadinha assim, entrou. Foi embora. De longe assim da porta. A gente estava parado. Eu estava parado aqui, entrou aqui. E o disco estava parado com daqui naquela árvore, naquele bambu lá. Daí, uma distância de 15 metros da senhora, então, aproximadamente? eu não sei quantos metros, mas eu sei dizer que ele tinha naquele bambu aí do vará. A senhora notou a cor da roupa dela? Qual era? A roupa dela é uma cor de alpaca, uma cor cinza. E ela estava com o rosto, logicamente, descoberto, não usava nenhuma máscara, não? Nada de máscara, só lenço assim. Um lenço? Que cor era o lenço? Da mesma cor do roupão, assim. Amarrado assim. Só isso. Estava com um lenço encobrindo a cabeça, o cabelo dela, logicamente. Né? Ficava só o olho de fora, assim. Amarrado assim. E a boca dela, o nariz? Gente como a gente, uma mulher bonita, mais ou menos, ela tinha uns 30 anos, mais ou menos. 30 anos? Uns 30 anos. Bonita, uma pele bonita. E que altura mais ou menos ela tinha? A altura média. E as mãos dela, a senhora chegou a ver as mãos? Como a gente. 5 dedos normais? Tudo, gente como a gente. Bom, então a senhora teria mais alguma... Deixa eu ver. Aquela água que ela pediu para a senhora água? Ela não chegou a pedir, ela me deu a garrafa, eu que enchi a garrafa d'água. Daí ela tirou a canequinha, que não viu que estava saindo água da biquinha, tirou a canequinha e encheu a canequinha e tomou água. Então ela chegou com uma garrafa nas mãos? Uma garrafa maravilhosa.
Como era essa garrafa, dona Toda Maria? trabalhada, eu já procurei por todo lugar para ver se achava uma garrafa daquela, não veio. Fui em São Paulo, nessa cidade de louça. Hein? Você falou que brilhava. Brilhava a garrafa, uma garrafa maravilhosa. E a senhora chegou a colocar a água dentro da garrafa? Eu que enchi a garrafa. Eu que enchi a garrafa assim. Depois dei na mão dela. Quando eu acabei de encher a garrafa, ela pegou a canequinha e tomou água com a canequinha. E a canequinha, como era a canequinha? Uma canequinha assim, compridinha, assim, com um asinho. Como as nossas aqui, né, da terra, né? Não, é diferente. É. Como diferente, dona Maria? O formato da canequinha é assim, ó. Olha pra você ver, o formato da canequinha é assim. Assim, assim, assim e asinha assim. Então é meia quadrada, então? É meia quadrada, meia... Porque as nossas canecas geralmente têm o formato ovalado, né? Arredondado. Essa era meia quadrada. Canequinha bonitinha e a garrafa. Sapecou tudo. Ah, no outro dia amanheci branca assim. Eu não tinha cabelo branco. No outro dia amanheci sapecada. O olho sapecado, o cabelo todo branco. Oxe, O clarão da preparação. do disco, né? É. Amanheci desse jeito. E amanheci, fiquei uma mulher emprestada, porque eu não tinha problema de urina. Quando eu venho vontade de urinar, seja onde for. Se não tiver lugar, seja onde for, eu faço xixi. Não tenho vergonha de falar pro senhor. Eu fiquei com esse problema. Não, viu, dona Maria? Aliás, esse tipo de reação fisiológica é normal na maioria dos contatos de terceiro grau. Essas reações assim, fisiológicas são normais, viu? Então, são normais assim, dentro da pesquisa, né? Para a senhora deve ser um desconforto total. A gente Pra mim não tá. lamenta tudo isso, mas infelizmente, né? São coisas que já aconteceram várias vezes. Fiquei doente. E uma pergunta que eu queria fazer à senhora. A senhora tem tido alguns sonhos esquisitos depois daquele acontecimento? Graças a Deus, não. Nunca mais você sentiu nenhuma assim, intuição de que eles estariam por perto da senhora? Não, senhor. Não. Nunca mais você teve então nenhum tipo de contratempo sobre esse assunto, né? Nunca mais, graças a Deus. Dona Maria José, eu não quero cansar muito a senhora, apenas uma pergunta final. A senhora teria mais alguma informação assim que a senhora se lembra agora para acrescentar, alguns detalhes que talvez tenha esquecido de narrar? Não lembro mais não. Só que eu fiquei muito nervosa, que o pessoal pensava que eu fosse ficar louca. Me perturbaram tanto que me deixaram doente. E quando o disco saiu, ele alçou o voo, as luzes se apagaram, as luzes do prédio, a senhora A diz? luz do sanatório inteiro, até de Lins pagou. A luz pagou tudo a luz, ficamos tudo no escuro. Puxa vida. Quando subiu aquilo, ficou tudo no escuro, pagou toda a luz. Então isso é uma prova, né? Quando a gente de Lins falou que não tinha motivo nenhum para a luz pagar, pagou todas as luzes. Certo. Bom, dona Maria José, então era isso que eu queria ouvir da senhora e nós agradecemos sinceramente esse sacrifício que a senhora fez, porque a senhora já nos disse que fica muito constrangida quando relembra esse fato, né? Que a maioria das pessoas riram da senhora, a taxaram de mentirosa, não é isso? Mas são reações normais sobre esses acontecimentos ufológicos. E a senhora há de desculpar todas essas criaturas que assim agiram, porque realmente a coisa é muito assim complexa, muito polêmica, palpitante. Então é normal que todo esse tipo de reação aconteça nessas ocasiões. Nosso boa tarde e muito obrigado à senhora. O senhor pode dar o endereço, que quando eu for lá na minha filha, eu vou lá conversar com o senhor. Pois não, nós iremos dar o nosso endereço à senhora e depois, quando a senhora for a São Paulo, nós teremos imenso prazer em conversarmos novamente, viu? Muito obrigado e boa tarde. Sempre às ordens.